Olá, sejam bem-vindos, pessoal. A gravação já foi iniciada aqui, né? Já deu autorização. Já estamos gravando a web de hoje. É bem-vindo, né, a mais uma aula de projetos elétricos industriais, né? Aqui da turma 883474 de Itumbiara, tá? Lembrando, pessoal, fazendo um disclaimer aqui, é, nós já estamos na última UC do módulo específico 2, né? Já até preparei aqui a pastinha, né? Já já baixei as notas de acionamentos, que foi de instalação elétrica, que foi a primeira industrial, né? A de acionamentos, né? Se eu não me engano, era outro professor. Eu só peguei no finalzinho instalações elétricas industriais, então a gente já fechou essas notas, né? O pessoal já fez até a recuperação dela, né? Já está tudo ok. A de acionamentos também já está ok, pessoal. Praticamente todo mundo já enviou, já fez até recuperação, né? Então falta só, né? Esses aqui são os individuais que eu tiro, né? E depois eu reúno ele no do módulo completo, né? Então, lembrando que o C finaliza agora, né? Tá próximo, é 18/2, ou seja, falta praticamente aqui, ó, 2 semanas e 3 dias para a gente finalizar essa UC e finalizar o módulo, né? O módulo específico 2. Então, fiquem atentos, pessoal, né? A gente já iniciou ele, a primeira aula foi lá no finalzinho de dezembro, antes das férias escolares, né? Então já tivemos ó, uma, duas, né? Ou seja, já tivemos 3 aulas. Inclusive, eu estava olhando aqui, ó, já tivemos até o web aula 3, ou seja, a gente já falou dentro da teoria de projetos industriais, já sobre as 3 atividades, né? Tá faltando a última atividade, né, que é a de hoje, que é a que eu falei na semana passada, que é a única relacionada a projeto elétrico propriamente dito, né? E que inclusive você só vai fazer ela provavelmente aqui aprendendo como é que é um dos cálculos que nós fazemos, né? Mas na verdade, provavelmente você só vai fazer aqui porque geralmente nas construtoras nós utilizamos programas como o Proelétrica, o CAD-Proj, o AutoCAD Illumine, o Autodesk Revit, né, ou Revit, que o pessoal chama, que, que ele vai desde a arquitetura até os projetos complementares, né? A arquitetura, a parte civil, vamos dizer assim, da edificação, né, do prédio, da unidade consumidora aí, da indústria, ela é a base onde os outros projetos complementares vão ser instalados, né? Um hidráulico, o elétrico, que é a nossa área aqui, né? Automação, né? A parte de automação, seja numa residência a domótica, né? Ou automação industrial, parte aí de CLPs, né? Controlando braços mecânicos numa linha de montagem, né? Ou numa estação elevatória aí de água, né? Água potável, e de tratamento, né, de água e tratamento de água potável e tratamento do esgoto, né, gerado aí em função do uso dela. Então, esses programas eles estão enraizados em todas as atividades, né? Então, essa atividade provavelmente você só vai fazer ela aqui porque provavelmente, dependendo da função que você vai estar desempenhando, você vai é, usar ou esse programa, ou então um cadista vai fazer ele para você. Às vezes você vai só assinar, às vezes você vai fazer a vistoria, alguém assinou aquele projeto e por aí vai, alguém fez aquele cálculo, você só vai fiscalizar ou você só vai acompanhar essa instalação e por aí vai, tá? Então vamos lá.
né, na última atividade. Vamos pegar o nome dela, que é a atividade 5, né? Lembrando que existe uma 4, só que essa 4 não está disponível para vocês, tá? Nessa turma aqui. Então vamos lá, sem mais demoras. Gente, a gente pega a SAP, né? A situação de aprendizagem relacionado a ela, que é a SAP 3, tá? Espera só um pouquinho, pessoal. Eu acabei fechando sem querer. Só um minuto, galera. Voltei aqui. Então, a SAP 3. Vamos mais aqui. A folha de resposta, onde vocês vão desenvolver a atividade, tá? E aqui, como vocês bem conhecem, é a parte de onde vocês vão enviar, tá? Então vamos lá, sem mais delongas aqui. Aqui é a folha de resposta. Deixa eu só desativar aqui a marcação do parágrafo para ficar visível aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu preciso total atenção, pessoal, que ela, ela dá um pouquinho de trabalho aqui, tá? Mas vamos lá. Você ajudou o Marcos, né, nas etapas anteriores, elaborando o orçamento, né, o cronograma físico-financeiro, memorial descritivo né, esse de cálculo luminotécnico seria a atividade 4, né? Nesse caso aí para a turma de vocês não vai ser necessário. Então chegamos à fase mais importante, o detalhamento do projeto no qual, né, não é na qual, no qual são elaborados documentos como as plantas, né, as plantas baixas, depois que você limpa a planta baixa, na planta baixa limpa, você faz o desenho, né, executa o projeto elétrico, o projeto de água e esgoto, o projeto de nível, na parte lá de escoamento, o pessoal da engenharia civil chama, né? Você vai mostrando o desnível para onde a água que vai sendo, por exemplo, a água que você joga de uma mangueira, ela vai ser, né, no lote, na parte de trás do lote, ela vai ser escoada para onde? Então você faz um desnível, você faz uma espécie de rampa, né? Para essa água naturalmente por gravidade ela ir escorrendo. Se for, por exemplo, um piso aí, um cimento, né? Ou um cimento queimado, parte vai ser absorvida pelo cimento, né? E parte, ela, se for muita água, ela vai escorrer, indo para esse ponto, aí você coloca ali um dreno, né? Que vai ser escoado para as águas cinzas que chamam, né? Água de esgoto. Beleza. Documentos como as plantas, os detalhes de instalação elétrica, né, das máquinas. Porém, o cliente teve um pequeno problema de falha de planejamento deles e descobriu que precisará do projeto elétrico pronto para não atrasar a obra antes do prazo acordado pela Mega Projeto, empresa que, né, que o Gabriel, né, o estagiário, e a não, nesse caso não é o Gabriel, não, que eu estou confundindo aqui. É o Marcos lá. Isso aqui é lá de projeto predial. O desafio agora é de João, né?
Marcos e sua equipe né, de João, Marcos e sua equipe, né, será finalizar o projeto executivo com um novo prazo, menor do que o previsto inicialmente. Então, o que fazer para executar o mesmo projeto em um tempo menor? Após resolver o problema na alteração de cronograma, né, o tempo menor, né, Marcos deverá dimensionar os eletrodutos, né, e elaborar uma planta elétrica de um sistema de iluminação industrial utilizando softwares específicos, tá? Nesse caso, não vai precisar vai precisar só fazer esse cálculo, que ele vai ser colocado aqui nessa planilha aqui. Eu vou dar uma ideia para vocês, tá? Da minha análise aqui, né, para a gente tornar essa aula mais dinâmica, né, não tornar ela maçante. Então, vamos lá, atividade 5. Esquece a atividade 6 aqui, ó, que é a que vocês têm que fazer, que é o da folha aqui. Dimensionar os eletrodutos do projeto industrial, né, elétrico industrial, com base no material online, no livro de estudo. Vou mostrar a página do livro aqui, né, onde vocês vão encontrar esses cálculos. E nas informações do projeto básico fornecido nas normas técnicas da ABNT, né, pertinente e nos conhecimentos técnicos relacionados a esse projeto. Beleza, então a tarefa é o quê? Dimensionar os eletrodutos para acomodar cada circuito listado abaixo, individualmente, considerando as seguintes premissas. Premissa A, são circuitos de baixa tensão ou sinal, né? Pode ser um sinal tipo aquelas lâmpadas que ficam sinalizando ali, mostrando que tem entrada e saída de veículo. É só um palpite aqui. Um exemplo, né? Adotar uma taxa de ocupação máxima de área útil dos eletrodutos em função do número de cabo, conforme determina a NBR 5410. Ok. Então, você tem o número do circuito, que está na primeira coluna, a seção nominal de cada um deles, e você tem o diâmetro externo desse eletroduto. Ele tem uma espessura, né? Então, nós temos o quê? Temos o eletroduto que faz de conta que é uma circunferência perfeita. Temos diâmetro externo. Temos o diâmetro aqui, ó, interno. E por aí vai. Beleza. 24 milímetros, beleza. Isso está relacionado ao cálculo, à tabela, tá? E a quantidade de cabos que vão estar em cada um desses eletrodutos. Aqui é eletroduto, não é eletrocalha. Eletrocalha tem um critério também. A gente está falando de eletrodutos, né, circulares aqui, corrugados e por aí vai, né? Beleza? E isso você vai. Essa tabela aqui, ela não é à toa, é em conformidade com a NBR 5410, tá? Observação: pode ser utilizada uma planilha nesse formato abaixo, eles dão a dica aqui, né? Que é baseado na 5410, né? Com as devidas fórmulas para efetuar os cálculos do dimensionamento dos eletrodutos. Caso utilize uma planilha, você, né, o aluno, né, deverá entregar junto com o exercício, né? Beleza. Você pode escrever os cálculos aqui ou entregá-la junto, tá ok? Vamos lá. Como nossa aula geralmente, vou salvar aqui, geralmente tem 1 hora, né? Eu não tenho aula no terceiro período agora. Deixa eu só conferir aqui. Não, não tenho. Vai ser mais tranquilo para gente. Mas eu já tenho um plano de ação aqui para ajudar vocês, né? Também ajudar eu passar, né? Mostrar esse conhecimento de uma forma mais efetiva, tá bom? Eu fiz as análises aqui de cada atividade, né? Como a gente vem sempre acompanhando aqui, não é diferente, eu tenho a análise mais rápida aqui da atividade 5, tá? Então, eu tenho aqui para vocês dicas, né, que eu já deixei pronto aqui de propósito. São observações que eu coloquei, inclusive tabela na própria norma, né? Na norma e no livro didático de vocês, né?
Temos a NBR para a gente achar os itens aqui, tá bom? E eu elaborei um cálculo aqui, ó, já, que é uma dica, né? Vou deixar ele aqui de tiracolo, né? De fogo morto, como diz um tio meu aqui, para a gente analisar, tá bom? Vamos lá. Agora eu lembrei. Eu utilizo a folha aqui da atividade de vocês aqui. Vou dar uma dica, tá bom? Vamos lá. Pessoal, lá no livro didático, deixa eu ver o link dele aqui, rapidão. Já que coloquei nas tabelas que nós precisamos, né, consultar da 5410, já é no capítulo 9, viu? Exatamente. Ah, não, é capítulo 5, desculpa. Na página 97 de 204, na hora que você for lá no espaço aí reservado aqui, ó, só para vocês não conteúdo do curso, tá? Tem aqui o livro digital, ó. Você vem aqui, ó, e acessa o mesmo, né? Na página que eu citei aqui, ó, que é a página 97, né, do arquivo de 240. Ela fala sobre os dimensionamentos de eletroduto, tá bom, pessoal? Mostra essa tabela aqui, eletroduto de PVC rosqueável. Eu já deixei já meio que pronto. Se eu não me engano, essa aqui é a primeira fórmula aqui. Vamos lá. Então, essa tabela aqui eu simulei, né? A gente tem, só para vocês entenderem aqui, ó. O número, a seção nominal do circuito, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Seção nominal do circuito. Diâmetro externo, ó. É um dado do circuito, ó. Vai do circuito, né, com a tag 001, ou seja, do 1 até o 12. Ctrl C aqui, ó. Então, esses dois dados aqui, eles já são, né, por isso que eu tive o cuidado de colocar em vermelho aqui, ó, para vocês entenderem. Então, ó, seção nominal tá aqui, ó. Diâmetro externo tá na segunda coluna. Número de cabos, se eu não me falha a memória, tá aqui na quarta coluna, tá? Vem aqui, ó, você copia e cola. Quantidade de cabo para o circuito que tem esse cabeamento aqui de 95 milímetros quadrados, né? Do circuito 1, por exemplo. Vou fazer um cálculo aqui, né? Vou seguir a sequência, a gente analisando um cálculo. Ele vai ser verdade para os outros. Fechou? Então vamos lá. O cálculo da seção nominal. A fórmula é raiz quadrada, né? Quem que é o B4 aqui, ó? Vamos lá. A fórmula aqui, ó, é raiz quadrada. A notação aqui do Excel aqui, ó, raiz quadrada do B4. Quem que tá no B4 aqui é o diâmetro externo. Então aqui, ó, diâmetro externo dividido por 2
Essa divisão aqui, ó, vai ser elevado ao quadrado. Ah, não, não tem square root, não. Então, esse daqui não. Tudo isso, ó, o diâmetro externo, que é 24, dividido por 2 elevado ao quadrado, multiplicado por π. Π é quem? Aproximadamente 3,14, tá? E vocês encontram ele aqui, ó. É porque eu tinha achado que era, se eu não me engano, cálculo aqui da seção. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. É esse daqui, ó. Aqui no livro, ó, na página 101, por que que ele está dividido por 4? Porque 2 ao quadrado, se você for fazer aqui, ó, aí fica diâmetro externo, né? Ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a área da seção que eles chamam aqui, ó, a área da seção aqui em milímetros quadrados é o diâmetro externo, né? 24, né, ao quadrado dividido por 4, porque os dois estão ao quadrado, multiplicado por π, ó. Esqueci de colocar o π aqui, ó. Multiplicado por 3,14 aproximadamente. Tá bom? Então, 24 ao quadrado dividido por 4 vezes 3,14. Você pode utilizar o da própria calculadora, tá bom? Chamei duas aqui, né? Então, 24 ao quadrado. Agora aqui, ó, já que vocês vão utilizar essa calculadora, aperta aqui, ó, Shift e Del, essa segunda função que chama inserir. Vocês têm que tomar cuidado, por isso que lá na forma do Excel, ó, tá tudo dentro do parêntese aqui, tá? 24 ao quadrado. Vou usar do jeito que está na fórmula do livro aqui, ó. Dividido por 4. Você pode utilizar essa tecla aqui, que ela é divisão também. Mas por enquanto vamos seguir aqui o roteiro. Aqui, ó. 24 dividido por 4. Tudo isso vezes π. O π é essa tecla aqui, ó. Se você apertar, deixa eu ver, Shift e essa tecla é exponencial, aparece o π, ó. Essas, tá vendo, ó? Shift, segunda função, ó, a corzinha aqui, ó. Então vai dar igual a 400. Até mudar a cor aqui, ó. 452,39 milímetros quadrado. Unidade de medida já está aqui, tá bom? Utilizei a fórmula aqui, ó, exatamente ele arredondou para isso, ó. Então, seção nominal 452, né, vírgula 39. Imagina antigamente o engenheiro fazendo isso daqui. Imagina. Tô salvando aqui. O eletrotécnico, né, quem até tem eletricistas, né, que tem essas habilidades aí, né? Ele aprendia, vamos dizer, como diziam os mais antigos, na tora, né? Ia fazendo tudo na mão. Hoje em dia, o programa faz isso automaticamente. Ele reconhece lá no desenho do AutoCAD, beleza? Por isso que eu falei, a gente faz isso no curso de eletrotécnico, vocês fazem até menos do que lá no de engenharia elétrica. Nós somos, né, como se diz, nós somos obrigados a fazer praticamente todos os cálculos na mão, né? Quando não é possível, a gente faz utilizando, a gente escreve uma rotina numa linguagem que é chamada MATLAB, né, Laboratório de Matrizes, e a gente desenha, né, vai fazendo esses cálculos automáticos aí, tá bom?
Então, esses cálculos é para você, profissional, né, futuro profissional da área, saber como que eles são executados, né? Por exemplo, você pode trabalhar na empresa de pesquisa energética e você, inclusive, vai orientar o programador nos algoritmos para fazer esse programa, para executar esse cálculo, por exemplo. Beleza? Uma correção de bug, por aí vai. Número de cabos, 3, né? Ele já indicou aqui. Seção total. Tá ajudando aqui, ó. Seção total é o quê? É o C4. Quem que é o C4 aqui? É a seção, a área da seção externa, né? Da seção, desculpa aqui. Aqui no livro, ó. Se eu não me engano, acho que ela mostra aqui. E tem algumas coisas que você tem que olhar essas tabelas. Aqui já é eletroduto. Ah, não, aqui é eletroduto. Mas vamos ver lá. Seção total. A seção total é o que você acabou de achar, que é a área da seção multiplicado por D4. Quem que é D4? Né? O número de cabos. Portanto, né, a seção, né, a área da seção total aqui, né, é a área da seção que você acabou de calcular, né, que deu 400, a área da seção total, 452,39 milímetros quadrados. Eu estou colocando a unidade de medida para vocês ir fazendo associação, multiplicado pela quantidade de cabo. No caso aqui do circuito 1, são 3. Então, essa multiplicação aqui, né, vai dar, né, 1.357. Vamos fazer aqui, ó. Eu posso até passar um pouquinho do horário aqui, ó. Vou pegar aqui, vou aproveitar o. Então, esse número que deu agora aqui, né, a da seção, multiplicado por 3, que é a quantidade de cabos, ó. Deu 1.357, aqui deu vírgula 16, né? Pode ser que se você aproximar para duas casas depois da vírgula, ó, como o terceiro algarismo ele é acima de 5, então a gente arredonda para 17, assim como fez aqui, ó. Ah, professor, como é que eu arredondo na calculadora? Você vem aqui em Mode, né? Se eu não me engano, acho que é aqui, ó, o 1. Clica a tecla 1 aqui, ó. Ih, fiz errado aqui, foi mal. Ah, era aqui, ó, era fix. Oh, meu Deus do céu. Acabei apagando aqui, ó. Rapidão aqui, ó. Rapidão aqui, ó. 24 ao quadrado dividido por 4. Fecha parênteses, multiplicado por π. Beleza? Aí a gente pegou esse número aqui, ó, e multiplicou por 3. E deu a seção total, né? A área da seção total, 1.357,17 milímetros quadrados.
tá? Aí, você vê aqui mode, ó, para você arredondar, ó, para você ver que realmente foi 17 aqui, ó. Você clica, né, a quantidade de vezes até aparecer aqui, ó, esse fix. Aí agora sim, você aperta no 1. Aí ele pergunta entre 0 e 9. Como são duas casas depois da vírgula, você vai apertar o 2. Viu, ó? Deu 13, né? É 1.357,17. Beleza? Você quer voltar, ó? Você põe normal, norme. Você põe o tipo 1, ó, e voltou a, né, as casas decimais aqui, ó, 2, 4, 6 casas decimais que tem o grau aqui de precisão dessa calculadora aqui, que é aquela, a mesma da Cássio lá, tá? Agora vamos lá, taxa de ocupação. Taxa de ocupação, eu fiz um teste lógico aqui, para vocês entenderem, né? Por que que eu fiz esse teste lógico aqui, ó? Vocês vão vir lá na dica. Essa tabela aqui, pessoal, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Lá no item 6.2.11 aqui da 5410, né? Ela fala que, ó, no caso, se eu tenho um eletroduto com um condutor, a taxa de ocupação é de 53%. Já quando eu tenho dois condutores, a taxa de ocupação é de 31% desses condutores. Já quando eu tenho três, que é o caso aqui, ó, três ou mais, a taxa de ocupação vai ser 40%, né? Eu fiz o teste lógico aqui, ó, se D4, ó, que é a taxa de ocupação, né, for igual a 1, né, ó, se ela tiver, aí eu tenho que pôr o intervalo aqui, né? Se ela for maior, né, do que igual, né? Igual, esse daqui é o valor lógico, ó. Igual a 53, eu coloquei todos os casos aqui, ó. Que é o 53%, né? 53 dividido por 100 dá 0,53, né? Então, vai dar se for um, né? Para um condutor, 53%. Se for para dois condutores, 31%, né? 31 dividido por 100 dá 0,31. Se for quatro, três ou mais, né? Por isso que a gente coloca, aperta na tecla maior aqui, né? Do teclado, aí depois põe igual. Se for maior ou igual a 3, você ele vai dar os 40%, ó, 0,4, né? Se não, se não for nenhum desses casos aqui, ó, ele vai dar um erro falando que tem alguma coisa errada aí no cálculo, né? Por exemplo, se eu colocar 0 cabos, vai dar um erro. Vai acontecer um erro aí, beleza? Então, eu extraí isso da NBR 5410, né? E a tabela tá lá no livro, né? Essa tabela aqui, ó, que fala lá sobre a taxa de ocupação, ó, item 6.2.11.1.6 da NBR 5410, né? Peguei lá do livro, a tabela 16, né? Que aí mostra o número de condutores e a taxa de ocupação relacionada, tá? Beleza, já desvendamos o porquê, né? Já colocando aqui, ó, 1.000. Vou copiar aqui que fica mais fácil, ó. A seção, né? Taxa de ocupação, 40% porque é três condutores, se tivesse mais, né?
Tem até um desenho aqui na própria. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui fala de eletrocalha. Eu acho que ele está mais para frente, pessoal. Pra vocês entenderem esse cálculo aqui, ó. Porque um condutor, ele emite um campo eletromagnético. Tá certo que aqui parece ser o cabo nu, né? Mas não é não, viu? É o condutor elétrico. É porque o desenho foi infeliz aqui, ó. Isso aqui é um condutor elétrico que ele tem uma capa protetora, porque senão dá curto-circuito, né? E tem as chamadas taxas de ocupação. Porque senão, pessoal, esse condutor ele vai ficar enroscado ali no eletroduto mesmo, né? Ainda mais se ele for um condulete, ele tem aquelas ondulações e na hora que você passa o cabo, né? Inclusive tem eletroduto aí que ele já tem um arame por dentro que serve como passa-fio, né? Já tem um arame ali para você puxar esses condutores. Então essa taxa de ocupação é justamente, por exemplo, eu já vi demais pessoal que instala TV a cabo, instala internet também, né? Vai passar o cabo par trançado, o cabo coaxial, né? Uma característica lá da NET Claro, né? O pessoal joga detergente para ver se o cabo, né? Como se fosse ali faz uma lubrificação ali, porque às vezes a taxa de ocupação ela tá muito alta, tá? Aí é nesse sentido, tá, pessoal? Vamos para o próximo. Diâmetro interno calculado. É esse sim, agora é verdade. Agora é verdade. Mudar a cor da caneta aqui, ó. Diâmetro interno calculado. Aí agora sim, ó, raiz quadrada de aqui, ó. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Eu vou até depois olhar aqui na fórmula. Ó, e 4, ver se ela tá errada aqui, ó. 4 multiplicado. Quem que é o E4 aqui? A seção total, né? A área da seção total. Tudo isso aqui, ó, dentro da. Tá vendo que tem dois parênteses aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa divisão aqui, ó. Ela tá dentro da própria raiz quadrada aqui, ó. O que calcula a raiz quadrada são essas mais externas aqui, ó. Aí dividido por F4. F4 é quem? É taxa de ocupação máxima, que a gente achou que foi 40% aqui, né? Então, a taxa, né, de ocupação máxima multiplicado por π, 3,14. Então, essa divisão aqui, ó, você vai ter que colocar um parêntese, né? Eu vou até corrigir aqui, ó. Aqui, pessoal, é porque é um parêntese grandão aqui, ó, o mais externo, para você restringir a divisão, né? E essa multiplicação aqui, ela tem que acontecer antes, né? Com a área da seção total, dividido, aí o número multiplicado com a área da seção total, que é o 4, né? Esse resultado dividido pela taxa de ocupação máxima, os 40%, né? Vezes o π. Aí eu tenho o número, a multiplicação do numerador, a multiplicação do denominador,
esse resultado vai dar um número maior. Aí sim, esse número vai ser tirada a raiz quadrada, tá? É isso daqui, ó, tá certo, ó. Desenhei corretamente aqui. Então vamos lá, vamos aplicar isso na calculadora aí. Portanto, raiz quadrada de 4 multiplicado, área de seção total aqui, ó, 13.357,17 dividido pela taxa de ocupação máxima, 40%, né? Ou 0,4 multiplicado por π, 3,14, né? Aconselho fortemente a vocês colocar o 3, o π, né, da calculadora para sair o cálculo mais aproximado. Aqui no caso, eu tenho que usar essa notação, o π, entre parênteses, para o Excel, né, o programa, considerar ele, tá? Então vamos lá, raiz quadrada. Aí aqui a gente já monta para a gente não errar, ó. O parêntese, a regra, o melhor para você não errar esse cálculo, você já monta o parêntese da raiz quadrada, ó, shift, segunda função aqui, ó, inserir, ó, bem na tecla do delete, ó, insert. Viu que mudou aqui um quadradinho, ó? Aí agora você vai colocar os parênteses da divisão aqui, ó, que é o 4 vezes a área da seção interna, dividido pelo taxa de ocupação máxima multiplicado pelo π, que é o denominador. Agora sim você vai inserir os números. 4 multiplicado por 1.357,17. Tá vendo que ficou mais fácil a gente montando aqui. Taxa de ocupação máxima, você pode pôr já o 0,4, que é o 40%. 40 dividido por 100, né? Multiplicado, agora eu vou usar o número que está armazenado na calculadora, o π. Tudo isso vai ser igual a 65,73. Ó, ele aproximou, é maior do que 5, né? Então, aproxima para 73, tá bom? Então, achamos, né, o diâmetro interno calculado. 65,73, né? É diâmetro, né? Então, milímetro. Beleza? Ó a unidade de medida aqui em cima. Ok. Entendi, professor. Já copiado aqui logo. Agora, em diâmetro interno adotado. Vocês estão vendo que tem simplesmente um valor colocado aqui. Aí é por isso que o programa, né? O programa tem uma base de dados aí, um banco de dados baseado nas tabelas da NBR 5410, tá? Deixa eu pegar aqui o material extra que eu elaborei para vocês. Dá dica aqui, ó. Tem essa tabela aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui. Se o diâmetro interno, a gente calculou por diâmetro interno calculado, né? Deu 65. Vocês concordam? Vou até pegar a tabela aqui, ó. Eu vou pegar do arquivo em Word, tá, pessoal? Rapidão aqui.
só lembrar aqui. É a tabela 13, isso mesmo. Lá na página, essa tabela aqui tem na NBR 54, deixa eu ver, 5598, que fala sobre esses cálculos. Aí tem a tabela sobre eletroduto e a tabela sobre eletrocalha, né? Calhas metálicas, calhas de cimento, né? Concreto armado e por aí vai. O pessoal chama leito de cabos. Então, pessoal, o, o diâmetro interno aqui, ó, o diâmetro interno calculado deu 65, deu na casa aqui, ó, dos 65,73, né? Então você vê aqui, ó, diâmetro interno. Vocês estão vendo aqui, ó, que, ó, ligado ao diâmetro interno, a espessura do eletroduto, ó, espessura da parede do eletroduto, o diâmetro externo, né, que é a parte externa ali dele, né? O tamanho você tem um tamanho em milímetros e você tem um tamanho também em polegadas, ó, meia polegada, 15 milímetros e por aí vai, né? Então, o diâmetro interno calculado deu na casa de 65,73 milímetros. Qual desses diâmetros internos aqui padrão dá mais próximo dele? O 54 ele deu próximo? Deu, 54,3. Só que o 69,4 ele está mais próximo, né? Já o 82,2 aqui, ele está mais longe. Então, vamos dizer assim, um ponto médio, né? É o 69,4 diâmetro interno, em conformidade com a tabela da NBS 5598, né? No caso do livro de estudos de vocês, né? Na página 98 de 240, você tem toda a especificação aqui, ó, relacionada ao eletroduto que vai servir a essa taxa de ocupação de 40%, por ela ter três eletrodutos, né? Então, é um eletroduto de duas e mais meia polegada, né? Por isso que eu coloquei aqui, né, a bitola de 2, né, de 2 e um meio de polegada, e o diâmetro interno adotado de 69, né, 69,4 milímetros, né, em conformidade com a tabela. Então, o Proelétrica, o CADPROG, o AutoQ Illumine, ele vai lá no banco de dados dele, né, cálculo relacionado, né, na hora lá que o algoritmo está fazendo o cálculo, relacionado à taxa de ocupação. Ele olha tudo isso aqui automaticamente, faz o cálculo lá na hora, né? Cerca de milissegundos. Às vezes a barra de status do programa, ela nem aparece de tão rápido que é esse cálculo, e daí ele vai consultando as tabelas quando é uma tabela. Essa tabela aqui são cálculos também, mas o que que as normas, né, as normas ABNTs, lembrando que elas são oriundas de normas internacionais, né? Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais, o governo aí do país compra, traduz para sua língua mater e faz o quê? E coloca ela como igual a gente fez aqui na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ou seja, documentos técnicos que servem à construção, né? No caso aqui, né? Ao dimensionamento de eletrodutos para servir aos critérios, né? A quantidade de cabos, a taxa de ocupação e a seção nominal que foi adotada aqui, né? No caso aqui, né, o condutor aí, são três, né? Na verdade, um de 95 milímetros aqui, tá? No final das contas aqui. Então, esses dois dados foram pegos da tabela, né? No caso aqui do livro didático, a tabela 13, e dessa tabela da NBS 5598 aí, né? Que trata acho que aqui até ela fala aqui, ó, é sobre
é dimensionamento, né, ó, de eletroduto de aço carbono roscável, né, BSP, né, esse BSP eu não lembro qual especificação que é essa aqui, não. Ah, beleza, professor. Então, basicamente, esses dois dados aqui da tabela, né, o diâmetro e a bitola, são dados que eu colho na tabela, que são oriundos de outros cálculos, né? Deixa eu parar de ser preguiçoso, né, e copiar aqui. Preocupa não, estou passando um pouquinho do tempo aqui, mas eu tenho essa aula só com vocês aqui. Próximo, né? Mais outro cálculo, seção do eletroduto, né? Quando fala área da seção do eletroduto, né? É, em milímetros quadrados, né? Ah, professor, outra fórmula. Acertou. É isso mesmo. E a fórmula, vocês estão vendo aqui, pessoal, que é agora baseado na tabela. Aqui, ó. O H4 aqui, ó, que é o diâmetro interno adotado, né? Então, a seção, a área da seção do eletroduto, baseado o quê? Na tabela, né, da ANBR, né? E vocês vão ver que é o mesmo cálculo que a gente fez, né, com os números, né, fictício aqui da fórmula aqui, ó. Lembra lá que é elevado ao quadrado, né? Só que é o adotado, né, que foi, eu coloquei duas casas aqui, então 69, né? Então vamos lá, diâmetro externo, o adotado, né? Ao quadrado. Aí lembra que os dois é ao quadrado, né? O diâmetro externo adotado, vou até pôr que é ADT, né? Adotado pela tabela, né? Baseado na tabela, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Esse resultado aqui, ó, multiplicado por π, né? Aproximadamente 3,14, tá? Então, o diâmetro interno adotado, baseado lá na tabela, né? Que foi o de 69, o que mais se adequou, né? Que é o relacionado à bitola de 2,5 polegada, né? 69,4 milímetros elevado ao quadrado, dividido por 4, multiplicado aproximadamente 3,14. É igual eu falei, vocês podem utilizar inclusive a liga calculadora, a técnica, lembra da técnica que eu ensinei? É melhor a gente já começar, ó, já aperta aqui, ó, entre parênteses que a gente vai ter aqui a divisão, né? Multiplicado, ó, shift, vai aqui no exponencial, ó, é a tecla de cima. Quando a gente aperta o shift aqui, ó, que é o π, né? A gente volta aqui, ó, agora vamos colocar a equação, ó. Shift e aperto o delete, ó, o insert. Viu que mudou para um quadradinho? Agora sim vamos inserir aí, né? Que é o 69,4 milímetros ao quadrado. Aperta o X aqui, alguma coisa ao quadrado, né? Você vai levar tudo isso ao quadrado, dividido por 4. Agora sim, ó. Só se apertar Enter, né? O igual. Tá vendo aqui, ó? Deu a área da seção do eletroduto, né? De 3.782 0,76 milímetros quadrados. Lembrando que a regra da aproximação, ó, como é zero, né? Então,
você mantém o algarismo significativo para duas casas, né? Se ele tiver entre 0, 1, 2, 3 e 4, você mantém o 6. Se tiver entre 5 e 9, você arredonda para 7, tá? Então, 3.782,76, né? Milímetros quadrados. Então, ó, diferente dessa área da seção aqui, ó, que foi a primeira aqui, ó, deixa eu ver, foi a primeira aqui, ó, a área da seção calculada aqui, ó, e essa é calculada só que em conformidade com a tabela adotada aqui, ó, o diâmetro externo adotado, né, em conformidade com o banco de dados aí que a gente fez a consulta aqui da NBR. Então, seção do eletroduto, copiar aqui, né? Fez o cálculo. Agora, ó, taxa de ocupação, né? Calculada. Esse daqui é um plus, viu? Coloquei aqui, ó, só para vocês entenderem aqui o cálculo, né? Eu pego a seção total, né? A seção total, que foi a área da seção total calculada aqui, ó, com a quantidade de número de cabos, né? Que deu 1.357,17 milímetros quadrados, e divido pela área, né? A área da seção do eletroduto, né? Baseado no diâmetro externo adotado, né? O J4 aqui, ó, que eu acabei de calcular aqui, ó. Então, essa divisão aqui, ó, ela culminou em 36%, né? Eu até coloquei que fiz o ajuste aqui, ó, em porcentagem, deu um valor, né? Deixa eu só fazer a conta aqui para vocês entenderem esse plus aqui. Um plus a mais aí para vocês. Então, é isso, ó, o professor falou, um plus premium aí, né? 1.357,17, área da seção total calculada, né? Dividido pela área seção do eletroduto baseado no diâmetro externo adotado, né? Que deu 3.000, isso, 3.782,76 milímetros quadrados. Vai dar igual a 0,35. Só para vocês entenderem. Aí eu já coloquei na conversão direta aqui no Excel, né? Em porcentagem, né? Multiplica por 100, dá 35%, né? Eu já coloquei para ele aparecer em forma de porcentagem o cálculo aqui. Por isso que ele já aparece 36%. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Adequação ou inadequação? É o seguinte, lembra da taxa de ocupação aqui, ó, né, de 40%, já que são 3 cabos, né, para o condutor aqui de 95 milímetros quadrados, né? Já que são 3 cabos aqui, como a porcentagem deu 36% na prática, né? O que se espera é 40%, porque são 3 cabos, né? Conformidade com a tabela aí, né? Com o item lá que eu mostrei para vocês, ó, o 6.2.11.1.6 aqui, né? Para um condutor, 53%. Para dois, 31%. Três ou mais, 40%. Então é na casa de 40%. Só que na prática, né, com o eletroduto adotado, né, o diâmetro externo, baseado na tabela, né, nessa tabela aqui da NBR 5598, deu 36%. Então eu fiz um teste lógico aqui, né? Então, se ele der
né, maior, né, ou igual aos 40%, né, menor ou igual, desculpa, né, ó, por isso que eu coloquei a anotação aqui, menor ou igual a 40%, ele está adequado. Se não, né, ele está inadequado, né? A gente vai ter que escolher uma seção nominal, né? É diferente aí para esse cabo, às vezes dividir aí, tem uma tabela lá na NBR 5410 que ela preconiza que, dependendo aí do circuito, né? Por exemplo, você tem uma seção nominal aí de 95. E aí, essa tabela, o pessoal fez os cálculos, né? A norma internacional, né? Que foi desenhada, né? Repetida aí na NBS 5410, né? Ela preconiza que eu posso diminuir o condutor neutro e o condutor de proteção, né? No caso, no eletroduto aí, né? O condutor de proteção, ele vai estar junto, né? O proteção não, o neutro, né? Ele vai estar junto e também às vezes o condutor de proteção também nesse eletroduto, nesse leito de cabos. Daí eu posso deliberadamente, baseado nessa tabela, diminuir essa seção transversal. Eu até mostrei, geralmente eu mostro lá em projetos elétricos prediais. Deixa eu ver se eu tenho, ó, eu tenho aqui no industrial. Ela tá lá na NBR 5410, viu? É porque esse prontuário de cabos aqui, ó, ele tem. Ah, tá aqui, ó. Seção do condutor neutro, ó. Para seções maiores ou iguais a 25 milímetros, né? Eu coloco. Maior ou igual, não, desculpa. Menor ou igual a 25, eu repito o condutor neutro, por exemplo, se o circuito de fase, né, trifásico, as três fases, cada um tem 25, o condutor neutro ele também vai ter que ter 25 milímetros. Agora, ao passo, se eu tiver 35, por exemplo, né, eu posso ter os três condutores, cada um de 35 milímetros, e o neutro eu posso reduzir para 25, que eu estou em segurança. Ó. Por isso que tem um asterisco aqui, ó, circuitos é, esses dois asteriscos aqui, ó, para reduzir a seção do neutro, ver a NBR 5410 de 2004, né? A partir de 2004 já tem essa regra aqui preconizada, esse cálculo preconizado aqui, ó. Tá vendo? Aumenta a bitola aqui, ó, 25, ó, o de 95 aqui, por exemplo, ó. O neutro, ele pode ser reduzido, né? Eu tenho os três condutores de fase aqui de 95, vamos supor que fosse 4, né? A taxa de ocupação, obviamente, ela daria um pouco maior que 36, né? Às vezes, eu diminuindo em conformidade aqui com a tabela lá da 5410, né, de diminuição do condutor neutro, eu colocando, em vez do neutro de 95, colocando de 50 milímetros, essa taxa de ocupação ela diminua. E isso é aplicado na prática no Proelétrica, no Auto que Ilumine, no CADPROJ. Então ele faz isso automaticamente. Às vezes o projetista nem tem a noção, né? Nem tem, como diz um colega meu, nem tem a loção, né? Nem tem a noção de que esse cálculo, nessa análise intrínseca, ela é aplicada, né? É intrínseca porque existe o motivo. O motivo está aí que eu estou mostrando para vocês, né? Que é como eu diminuir a seção do neutro e a seção do condutor. Por exemplo, se a fase for de 95, que é o caso aqui do circuito 1, o condutor de proteção ele também pode ser reduzido para um condutor de 50 milímetros. Aí já seriam 5 cabos nesse eletroduto ou nesse leito de cabos aí, né? Então, às vezes, às vezes não, o Proelétrico, o CADPROJ, o Auto que Ilumine, eles fazem essa consideração para encontrar a melhor solução, né, quando do dimensionamento. Você coloca 95 aqui, porque lá o transformador, sei lá,
150 quilowatts de potência aí, né? Kilovolt ampere de potência, ele tem, dependendo da configuração, né? Você olha lá na tabela lá no caso da Equatorial, da NT 004 e a 001, né? Para condutores aí de baixa tensão. Tem a de média tensão, se eu não me engano, a parte, né, ali de média tensão para transformadores, se eu não me engano, está na NT 05. Então ele tem esse critério lá mostrando, né, na hora que você escolhe o transformador de 150 ou de 300, ele mostra a quantidade de condutores possíveis que eu posso colocar, né? Inclusive, cambiando, às vezes ele fala, não, ó, em vez de você colocar um de 120 milímetros por fase, você vai colocar dois por fase de 50, por exemplo. Estou chutando aqui, não, baseado no que eu estou lembrando aqui de cabeça aqui agora. Então, por isso que eu fiz esse teste. Ele não é necessário, não, mas só para vocês entenderem, né? Eu fiz esse teste para comprovar que o calculado aqui, né, baseado na tabela da norma de diâmetro interno lá, né? Ele é ele desceu para 36%, que está abaixo da taxa máxima de ocupação. Inclusive, todos estão aqui, ó, do próximo circuito, ele é cerca de 49%, e a taxa máxima de ocupação, porque é um condutor, é 53%, tá ok, né? Então, todos estão adequados aqui, tá bom? Então, a tarefa é essa. 36% é o último, isso. Calculado, né? Vamos pôr aqui. Salvar. Caso vocês tenham alguma dúvida aí na próxima aula, né? Então é isso, pessoal. Fazer esses cálculos, fazer ele na mão aí, né? Quem pode imprimir nessa folha, ou faz aí no caderno, né? Desenhe com régua e tal, né? Vai fazendo as divisões, né? Demonstra os cálculos. Se você for fazendo uma planilha dessa daí, aqui, né? Você pegar essa automatização aqui, você, por gentileza, anexa ela junto, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, vamos 21 minutos a mais aí, mas deu para a gente fechar com chave de ouro aqui a última atividade, né, da nosso C de projetos elétricos industriais, né? Lembrando que nós temos ainda mais uma aula antes do dia 18, que é o prazo final, né? Lembrando que a UC de acionamento, a UC de instalações elétricas industriais, praticamente todo mundo, vocês já fizeram aí, né? A recuperação e tal. Se eu não me engano, só uma pessoa mesmo que está pendente, né? Vou verificar isso. Então, corram. Eu sei que vocês, né, às vezes demoram um pouco aí, mas vocês em tempo têm um costume de entregar todas as atividades em tempo, beleza? Então, não se esqueçam, pessoal, dia 18 é o prazo final para entrega aqui das atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aí, que eu espero que seja, né, de dúvidas, né? Vou estar aqui online, quem puder, tá nesse horário, vou estar aguardando vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Já renderizando aqui nossa aula, tá? Para a gravação. Com Deus e até a nossa próxima web aula.